Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso online sobre equilíbrio emocional. Estamos em nossa segunda aula e hoje vamos tratar de um tema muito importante, que é a questão do quadro biológico, como ele influencia no equilíbrio ou desequilíbrio emocional. Nossa primeira aula falamos um pouco, né, sobre o quadro emocional e hoje vamos tratar um pouco a questão da questão biológica, que tem muito a ver com a somatização daquilo que a nossa mente está sentindo no nosso organismo, no nosso corpo. Antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e, se você pode, envie também esse vídeo para outras pessoas, tanto você que é concurseiro, como você que está aí também aprimorando a sua carreira, você que precisa nesse momento encontrar o equilíbrio, buscar o equilíbrio. Vamos fazer isso juntos aqui, falando um pouquinho sobre equilíbrio emocional. Então, se inscreve aqui no nosso canal, até para você saber tudo aquilo que a Pareto Cursos Online está disponibilizando enquanto atualizações e formação específica para carreira e concursos públicos. Muito bem, então eu sou o Rodrigo, né? Eu sou tecnólogo em gestão de recursos humanos, sou analista de pessoal lá no CRF-SP, fui aprovado em segundo lugar e também fui reprovado, né, em vários concursos públicos. Faço questão de dizer isso porque a vida não é só de sucessos. Muitas vezes a gente tem a tendência, sobretudo nesse mundo de concursos públicos, né, de achar que a vida é só sucesso. Nós vemos isso em muitos influenciadores por aí. Eles esquecem de falar que eles foram reprovados também. E nós não podemos fazer isso porque a vida não é feita somente de sucessos. Então, eu deixo aqui sempre esse meu recadinho quando eu me apresento. Atualmente, então, estou trabalhando aqui também na Pareto Cursos Online, que se dedica também a oferecer formação específica para carreira e concursos públicos. Muito bem, então, vamos começar a nossa aula já tratando a respeito e relembrando aquilo que nós falamos um pouquinho na nossa última aula. Falamos sobre a psicossomatização, né? E eu quis refletir um pouco novamente sobre esse assunto, porque é um tema não só recorrente da última aula, mas também é algo que nós precisamos ter em mente quando nós falamos a respeito do que a mente expressa no seu corpo. Nós falamos da questão das emoções, o quadro emocional, e utilizamos essa expressão, que é uma expressão atualmente muito utilizada, para falar e se referir sobre essa questão da concepção dos sintomas físicos que têm origem na mente. Então, muitas vezes, o meu problema está na mente, mas eu estou somatizando no meu corpo. Né? Estou sentindo problemas ali da minha mente que estão se transferindo para o meu corpo, gerando enfermidades. Esse é o ponto. Então, estou muito triste, estou muito abatido, estou passando por uma situação de estresse muito grande e o meu corpo começa a sentir aquilo que a minha mente está sentindo, está passando. Tudo bem, nessa hora é o momento em que é muito importante nós percebermos quando há um desequilíbrio que está causando sintomas físicos. Eu comecei a somatizar aquele estresse, aquela situação de estresse, aquela situação de depressão. Está começando a me trazer sintomas físicos. Então é nessa hora que eu tenho que começar a levar as coisas um pouco mais a sério. Talvez até considerar se eu não preciso de ajuda de um profissional de saúde mental. Falamos então do quadro emocional em nossa primeira aula. Hoje, então, vamos tratar um pouco a questão do quadro biológico. Quando nós falamos de quadro biológico, né, a gente passa para o quadro biológico, a gente começa então a somatizar no nosso corpo aquilo que a nossa mente está sentindo. A gente começa a sentir dores, dores de cabeça, dores no corpo, síndromes de pânico e as diversas que podem surgir. O nosso sistema imunológico fica fraco, né? A gente começa a sentir, fica resfriado por qualquer coisa, qualquer situação um pouco mais séria, ali, um pouco mais de estresse já me deixa com febre, eu já começo a sentir dores nas costas, começo a sentir dor de estômago, começo a sentir ali que
aquele meu quadro emocional se transfere para o meu corpo. A gente fica suscetível a todo tipo de doença. E nem sempre isso é uma questão somente biológica. Nem sempre é uma questão de somente tomar vitamina C. Às vezes os antigos diziam, toma vitamina C, né? Faz suco de laranja. Mas dependendo do que estivermos falando, não é tão simples assim. E aí precisamos sim levar as coisas a sério, precisamos sim investigar com um pouquinho mais de atenção e talvez até procurar um profissional para nos ajudar. Principais causas de desequilíbrio emocional. Importante nós falarmos um pouquinho a respeito disso detalhadamente, inclusive. Né? A primeira delas, o estresse. Né? As situações de forte estresse, situações agudas, inclusive. Por exemplo, a perda de um familiar ou a perda de um amigo, o luto, né? Situações de violência, uma demissão inesperada, entre outros. Sobre a demissão inesperada eu quero falar sobre esse ponto porque recentemente eu vivenciei uma situação como essa. Né? A pessoa não estava performando adequadamente, ela não estava entregando aquilo que precisava e o gestor chamou essa pessoa para conversar e alinhar alguns pontos. Né? E essa pessoa tinha acabado de descobrir que tinha uma enfermidade. Então, ela se desequilibrou ali naquele momento, né, desse feedback, e ela acabou sendo insubordinada. Ela não teve o equilíbrio para lidar com aquela situação acabou misturando um pouco as coisas e acabou ali, enfim, acontecendo uma situação de insubordinação, uma situação muito grave, e essa situação acabou culminando com a demissão dessa pessoa. Você pode dizer assim, mas Rodrigo, isso é reversível, né, na justiça do trabalho? Depende muito, tá? Porque essas situações serão analisadas, né, numa possível ação trabalhista. De fato, foi uma simples conversa, houve uma insubordinação muito grave ali, e na frente de outras pessoas. Então é algo que sim, pode ser revisto numa possível ação trabalhista, mas não será tão simples assim, porque de fato não foi uma situação que o gestor cometeu ali algum excesso, né? Foi uma conversa e a pessoa acabou se descontrolando. Então, essa questão da demissão inesperada ainda é uma situação bem complicada. Eu já vivenciei outras situações com um profissional de recursos humanos em que a pessoa não está esperando e aquela demissão acaba gerando um transtorno muito maior, né? Acaba gerando um desequilíbrio emocional importante, grave até, porque se percebe que a pessoa, como ela não está equilibrada emocionalmente, ela não acolhe da melhor forma e aquilo pode sim vir a se tornar uma situação muito delicada. Então, principalmente quando nós falamos da iniciativa privada, nós devemos ter um preparo um pouco melhor para lidar com certas situações. E a gente sabe quando não está performando. Né? Nós sabemos quando nós não estamos entregando aquilo que nós devemos entregar. Nós sabemos quando nós estamos aquém das nossas capacidades. Quando nós não estamos sendo aquele profissional que nós fomos contratados para ser, para desempenhar. Então, essa situação de demissão, uma demissão inesperada, na verdade, ela não é tão inesperada assim. É claro que há exceções, há situações sim em que essa demissão não é só por performance, mas de uma maneira geral, né, dizendo de uma maneira geral, nós somos muito fracos em relação às demissões. Né? Ciclos se encerram, mas não são muitas vezes tão bem acolhidos por aquelas pessoas que estão passando por eles. Então, as demissões inesperadas são sim pontos de desequilíbrio emocional importante. Né? Também as situações de violência. Nesse mundo pós-pandemia, nós vivemos situações bem delicadas, já na pandemia, mas muitas coisas estão vindo à tona agora, estão acontecendo e mostram que essas questões, né, de convivência, estar muito tempo junto,
gerou e geram ainda situações de muita violência. O estresse crônico, né, e que também aproxima da famosa síndrome de Burnout. Algumas pessoas usam burnout, né, mas o correto é Burnout. A síndrome de Burnout é um excesso, né, dessa situação de estresse, né? O estresse crônico, ele já fazendo ali os seus estragos, né? A pessoa, por exemplo, senta na frente do computador e não consegue fazer absolutamente nada, mesmo tendo várias coisas para fazer. As coisas desaparecem da mente, o planejamento das atividades que iam ser realizadas ao longo do dia desaparece, mesmo ela vendo ali, né, escreveu, está no papel, ela não consegue sair do lugar. Então, são pontos que já levam para um estresse crônico e a síndrome de Burnout já tem que ser tratada pelo profissional médico, médico psiquiatra. Né? E provavelmente já vai ter aí que se entrar com medicamentos para que essa pessoa consiga recuperar o equilíbrio, vai ter que se trabalha se afastado do trabalho, vai ter que tratar de outra forma, começar a tirar coisas da rotina. Né? Trata-se então de uma situação em que essas coisas que estão sendo realizadas na rotina da pessoa, elas estão tirando a saúde da pessoa. Né? Então ela já não está mais conseguindo lidar com todas essas situações. E aí a gente já começa a entrar num campo mais delicado, né? Porque aí de fato precisa da intervenção do profissional médico. E quando a gente fala de médico psiquiatra, né, muitas vezes as pessoas têm uma certa resistência. Né? Algumas delas eu já escutei muito isso. As pessoas falam assim: ah, mas eu não sou doido. Para que eu preciso ir no médico? No médico psiquiatra? Mas, na verdade, não se trata disso. Né? Nós estamos falando de saúde mental e não necessariamente que nós somos loucos, somos doidos. Né? Um outro ponto importante aqui, a dificuldade de ser uma pessoa resiliente diante de problemas que apareçam em nossas vidas. O que é resiliência? Eu trouxe aqui uma definição interessante para nós. Primeiro, é a capacidade de superar adversidades com equilíbrio e otimismo, transformando os desafios em aprendizado e crescimento pessoal. Não sermos pessoas negativas, não sermos pessoas que já começam as coisas achando que não vai dar certo. Então, isso não é ser uma pessoa resiliente, esperar sempre pelo pior. Precisamos procurar ser pessoas positivas, que entram com vontade, fazem as coisas com garra, fazem as coisas dando o seu melhor para que aquela situação aconteça. Falando do mundo dos concursos, que possamos estudar com afinco, estudar com honestidade, estudar com força, força de espírito, para que aquele conteúdo seja assimilado e nós consigamos fazer uma boa prova. Então isso é ser resiliente. E nós percebemos que quando nós estamos desequilibrados emocionalmente, há uma dificuldade muito grande de conseguir ali ser uma pessoa resiliente. Eu conheço uma pessoa que toda vez que eu falo para ela assim, olha, tudo vai dar certo, a pessoa me responde assim, será? Será que vai dar certo? Então nós devemos tomar cuidado com isso. Há um filme recente, que se chama Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo. E é mais ou menos isso. Algumas pessoas que você conversa, quando você fala para a pessoa, olha, não se preocupa não, não vai dar certo, viu? Não vai dar certo. Então nós devemos tomar um certo cuidado com isso, porque ser negativos demais gera um desequilíbrio. Nós devemos tomar cuidado, assim como ser positivo demais também. Nós devemos achar ali o contraponto na medida certa. Então esse é um ponto que nós devemos ter cuidado. Sintomas emocionais que estão ligados com o quadro biológico. Primeiro, a falta de concentração. A gente não consegue mais focar nas atividades cotidianas. Não raras as vezes isso vai acontecer porque a nossa mente está muito cheia, está muito permeada de pensamento intrusivo. O que é pensamento intrusivo? Aquele pensamento que não me deixa, aquele pensamento intruso, aquele pensamento que me atrapalha, a negatividade excessiva. E aí eu começo a gerar um descontrole emocional, vai afetar o meu sono, isso vai afetar diretamente quando eu não durmo a minha concentração. Então por isso que o ideal é que quando nós estamos vivendo uma vida de trabalho, de estudos, precisamos dormir pelo menos 7 horas por noite.
né? Não temos como diminuir esse ritmo, né? Algumas pessoas conseguem com 6 horas, outras só conseguem com 8, com 9. Então, precisamos achar aí o meio termo dentro da nossa rotina e do nosso relógio biológico. Tá? Mas a falta de concentração, na maioria das vezes, pode estar sim ligada ao descontrole emocional, principalmente por uma questão de dormir menos, né? A falta de sono. Isso afeta bastante o nosso quadro emocional. Depois a gente vai ter ali uma irritabilidade constante, né, aonde questões simples vão nos deixar irritados, né, até mesmo pequenas frustrações que a gente tem no nosso dia a dia. Por exemplo, tomei uma fechada no trânsito, aquilo já é motivo para eu me tornar assim o Seu Saraiva, né, que é um personagem de humor aqui do Brasil. O ator já é até falecido, mas a gente vai nos dar conta de que pequenas situações vão nos fazer nos tornar pessoas irritadiças, pessoas que não suportam ali, não têm o mínimo de paciência e já partem para agressão, né? Então é algo que está ligado sim ao quadro emocional e pode vir sim a raiva excessiva, né? Pode trazer problemas, inclusive cardíacos, né? Temos que tomar muito cuidado com isso. A sensação também de que perdeu o controle sobre as ações da vida, né? Muitas pessoas relatam que há uma percepção de que não tem mais o controle sobre nada, né? Nada faz sentido. E aí a gente entra numa tristeza para além da depressão, que já é preocupante, também pode fazer com que seja necessário o auxílio médico, né? Até para tomar medicação específica. De uma maneira geral, atividades do dia a dia, cotidianas, né? Não tem mais engajamento da pessoa. Ela sente uma desmotivação completa pela sua rotina e não quer mais fazer absolutamente nada. Depois, a dificuldade constante para dormir, né, assim, por estar sempre muito estressado, muito irritado, né, tá sempre com a adrenalina lá em cima, é muito comum que esse descontrole emocional afete diretamente o sono. E aí nós já vimos aqui, né, já falei isso, que o sono não tem negociação. Precisamos fazer o máximo para conseguir dormir bem, para que o nosso organismo se recupere, a nossa mente se recupere, assimile as coisas, nossa memória curta consiga ali se desligar um pouco e a nossa memória longa consiga assimilar aquilo que é importante. Então, se acordamos muito, temos um sono muito agitado, né? Só acorda várias vezes durante a noite, não consegue ter um sono de qualidade, descansar de maneira completa. Isso afeta diretamente o quadro emocional e traz sim uma questão biológica, uma questão para o corpo, né? E aí a gente vai ter uma sensação de cansaço constante, e aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente vai olhar essa questão física, mas como uma questão emocional, cognitiva, mas também pode ser uma outra questão biológica que necessite de um check-up, necessite da intervenção médica, que não estou falando só do médico psiquiatra, mas fazer um hemograma, exame de sangue, ver se não há mais nenhuma questão ali do corpo, do organismo biológico que pode estar afetando diretamente, né, o nosso corpo, o nosso organismo. Isso é importante nós falarmos aqui, porque muitas vezes nós queremos tratar tudo como uma questão emocional ou tudo como uma questão biológica, uma questão do corpo. E até nessa questão precisa haver um equilíbrio, né? Não é incomum que, quando nós estamos com cansaço constante, a gente relate uma forte sonolência durante o dia. Também pode estar ligado com a questão da temperatura, né? A roupa que eu estou me vestindo durante o dia. Então, precisamos atentar, tomar muito cuidado. E aqui é uma questão de somatização importante, né? São as questões das dores corporais. A gente já entra no estágio de tensão, tensão constante, que pode fazer sim com que de maneira recorrente eu tenha dores pelo corpo, dores de coluna, tensionamento muscular. Eu conheço uma pessoa que, se deixar, todos os dias ela toma um relaxante muscular. Isso é muito prejudicial para a saúde. Por que eu estou tão tenso? Eu preciso procurar o motivo das coisas. Não posso tratar tudo com relaxante muscular.
Tudo isso sim pode me ajudar momentaneamente, mas a longo prazo nós vamos ter aí dores de estômago, outros problemas no estômago, até doenças mais graves, né? Até desenvolver, quem sabe, uma gastrite. Então, tudo isso, essa questão emocional ligada ao quadro biológico ou vice-versa, são questões que nós devemos ter muito cuidado para não tratar de maneira superficial, até que chega um ponto que nós devemos atentar e refletir de uma maneira muito madura se não está na hora de procurar um profissional de saúde mental para nos ajudar, né? Tanto um terapeuta, um psicólogo, como um médico psiquiatra. Os médicos psiquiatras, eu retomo o que eu disse, não são somente para loucos, para doidos, né? Não é nem correto nós usarmos essas expressões, porque nós temos aí enfermidades específicas, né? Que são enfermidades que são da responsabilidade do psiquiatra, mas a saúde mental, de uma maneira geral, é responsabilidade do psiquiatra. Então, talvez seja a hora de avaliar e pensar bem se dentro do que estamos vivendo hoje não é importante procurarmos um profissional de saúde mental. Até aqui tudo bem? Espero que sim. Essa foi então a nossa segunda aula. Quero te convidar então a se inscrever aqui no nosso canal se você não é inscrito. Assista então a nossa primeira aula, que se você ainda não assistiu, para que você esteja aqui de acordo com os conteúdos, esteja acompanhando conosco. Depois assista então novamente essa aula, revise os conteúdos. O material estará aqui na descrição do vídeo. Envie também para os seus amigos, compartilha, curta esse vídeo, envie para todas aquelas pessoas que você acha que farão bem uso desse conteúdo. Nos vemos então em nossa próxima aula.